Depois de ouvir isso, Jin Hunkandel ficou pensando no assunto em silêncio. Sendo sincero, a suspeita dela não era totalmente sem fundamento. Enquanto tentava matar Caro, ele realmente acabou ferindo alguém ligado ao Palácio Secreto também. Do ponto de vista dela, era fácil entender como essas peças se encaixavam e formavam algo suspeito. Mesmo depois de pensar bem, ele negou mais uma vez sem hesitar. Eu ainda não entendo por que isso me torna suspeito. Isso não passa de um palpite, não é? Ceres Endorma soltou uma risada baixa, mas não havia nenhum calor nela. Ah. Então você realmente pretende negar até o fim? Certo. Nesse caso, eu já sei o que vou fazer. Vou te arrastar para a arena, te bater até você não conseguir mais ficar em pé e depois cuspir nessa sua cara imunda. A voz dela era afiada e gelada, carregando um tipo de fúria que deixava claro que ela falava a sério em cada palavra. Enquanto dizia isso, ela levantou um dedo e apontou direto para o rosto dele com total arrogância, sem deixar espaço para mal-entendido. Estou te desafiando, declarou, com os olhos em chamas. Uma luta 1 contra 1. Aqui mesmo. Jin Hunkandel respondeu com uma frase tão cheia de desprezo que o ar pareceu ficar ainda mais pesado. Meu pai me avisou para não lutar com gente mais fraca do que eu. Por um segundo, Ceres Endorma apenas encarou ele, visivelmente chocada. Ela mal podia acreditar que ele a tinha menosprezado tão abertamente, bem na cara dela. Então Jin Hunkandel sorriu, quase de forma preguiçosa, e continuou com uma voz calma. Mas se você quer lutar tanto assim, então acho que não tenho muita escolha além de aceitar. Ao ouvir isso, Ceres Endorma ergueu lentamente a cabeça e lançou um olhar cortante para ele, como se aquela atitude relaxada por si só já fosse um insulto. Essa expressão indiferente só alimentou ainda mais a raiva dela. Não muito depois, Jin Hunkandel e Ceres Endorma saíram para se preparar. Alguém por perto falou no instante em que eles chegaram. Jovem mestre, o senhor veio lutar. Jin Hunkandel respondeu na hora, com a maior calma do mundo. Sim. Todos os outros podem sair. Só devem ficar as pessoas responsáveis pelo tratamento. Ah, e me tragam 2 espadas regulamentares. O cavaleiro imediatamente se curvou e obedeceu. Entendido. Vamos isolar a arena até que a luta entre vocês dois termine. Os preparativos avançaram rápido, como se a própria tensão empurrasse todo mundo a agir mais depressa. Então Jin Hunkandel ficou ali em silêncio, observando tudo acontecer lá de trás. Ele pensou que, se a notícia se espalhasse, os outros trainees e os espectadores lotariam a arena para assistir. Afinal, ela era filha do Palácio Secreto. Dar uma surra completa nela na frente de uma multidão seria cruel demais, até para ele. De repente, Ceres Endorma falou, com um tom firme e gelado. Jin Hunkandel. Entenda isso muito bem antes de começarmos. A voz dela cortou o silêncio e puxou toda a atenção para si. Jin Hunkandel olhou para ela e perguntou de volta, o que foi? A voz dele era casual, mas os olhos continuavam fixos nela, atentos e impossíveis de ler. Ceres Endorma expôs sua condição sem hesitar. Se eu vencer, você vai me contar tudo o que aconteceu naquele dia em Mamik. Sem mentiras. Nenhuma. Jin Hunkandel aceitou imediatamente. Certo. Eu aceito. Então ele acrescentou sua própria condição em troca. Se eu vencer, então vamos agir como se eu e você nunca tivéssemos nos encontrado naquele dia. Ceres Endorma percebeu na hora a brecha nas palavras dele e rebateu, então você está escondendo alguma coisa. Depois disso, sem querer desperdiçar mais nenhuma palavra, ela gritou, venha. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, Jin Hunkandel ergueu a espada e avançou primeiro. Ao entrar no alcance dela, os olhos afiados dele se moveram rapidamente para o lado, analisando tudo ao redor em um único movimento treinado. Mesmo no instante inicial da batalha, ele não deixava passar nada. As espadas se chocaram com um estrondo violento, e o impacto espalhou uma forte onda de choque pela arena. Só aquela primeira colisão já bastava para deixar claro que nenhum dos dois pretendia pegar leve. É isso, pensou Jin Hunkandel enquanto avaliava a adversária.
Era um tipo de julgamento possível graças aos instintos da linhagem Hunkandel. Ceres Endorma pressionou com a lâmina, continuando a troca de golpes enquanto liberava sua própria técnica congelante. No instante seguinte, gelo se espalhou pela espada, e o fio ficou envolto numa camada de frio cortante. Ice Sword. Enquanto defendia a lâmina congelante, Jin Hunkandel falou num tom quase animado. Eu não esperava que você fosse usar seu trunfo logo de cara. A voz dele parecia leve, mas sua firmeza continuava intacta enquanto desviava a cada golpe. Que azar o meu, ele continuou com um leve sorriso. Eu sou o filho mais novo, e ainda nem aprendi as técnicas secretas do clã. O que eu devo fazer agora? Ceres Endorma apenas encarou ele com olhos frios e sem pressão nenhuma, antes de soltar um bufar seco, claramente se recusando a cair na provocação do sarcasmo dele. Então ela colocou força nos dois braços, desceu a espada num golpe pesado e gritou, isso não é problema meu. À primeira vista, realmente parecia que Ceres Endorma estava controlando a luta e assumindo a vantagem aos poucos. Ela atacava de novo e de novo, cada golpe vindo com pressão e força, enquanto Jin Hunkandel fazia nada além de aparar e recuar. Mas essa era a parte estranha. Não importava o quanto ela atacasse com ferocidade, simplesmente não conseguia acertar um golpe limpo. Jin Hunkandel. A essa altura, Ceres Endorma também tinha começado a avaliá-lo com mais clareza. Que espadachim monstruoso, pensou ela. Nem parecia que ele estava se esforçando. Quanto mais eles lutavam, mais a habilidade real dele parecia se revelar, pouco a pouco. Ainda assim, ela cerrou os dentes e disse a si mesma que isso não importava. No fim, tudo aquilo seria inútil. Essa diferença de uma estrela pode ser superada com minhas Country's Ice Swords, pensou ela. Como eu sou mais fraca no geral, também tenho menos resistência. Não posso arrastar essa luta para sempre. No momento em que ele começar a contra-atacar depois de entender completamente meus movimentos, eu vou mudar o ritmo, trocar de técnica e acabar com ele antes que ele consiga se estabilizar. Ceres Endorma ainda era apenas uma cavaleira de 4 estrelas. Mesmo que pudesse soltar Country's Ice Sword repetidamente, Jin Hunkandel julgou que ela ainda perderia para ele tanto no ataque quanto na defesa se a luta continuasse direta. Essa diferença era real, e orgulho nenhum podia pagar isso. Tendo percebido essa diferença por si mesma, Jin Hunkandel tinha certeza de que ela logo explodiria para frente para forçar uma mudança de ritmo. Provavelmente traria uma técnica secreta em seguida. A única coisa que ele ainda não tinha entendido por completo era o quão poderosa a técnica Country's Ice Sword dela podia se tornar em sua liberação total. Se fosse esse o caso, então ele não teria escolha a não ser responder à arte secreta dela com uma das suas. Entre todas as técnicas secretas que ele estudou no arquivo do Stormcastle, a mais forte que conseguiu compreender era apenas um único movimento. Enquanto esse pensamento passava por sua mente, um sorriso suave, quase gentil, apareceu lentamente no rosto de Ceres Endorma. Aquele leve sorriso parecia estranho em seus lábios, frio e calmo ao mesmo tempo, como um sinal de que ela já tinha decidido o resultado dentro da própria cabeça. Acabou, Jin Hunkandel, ela disse. No instante em que falou, a figura dela desapareceu bem diante dele, deixando para trás apenas uma breve nuvem de vapor branco flutuando no ar. Então uma enorme explosão de poder despencou de cima, tão pesada e repentina que fez a arena tremer e lançou outra violenta onda de choque para fora. A pressão era esmagadora, como se o próprio inverno tivesse caído do céu. Jin Hunkandel se firmou e tentou suportar aquela força descendente de frente. Quando a espada dela caiu, o ar ao redor congelou e se partiu, se transformando numa tempestade de fragmentos afiados de gelo que brilhavam como vidro quebrado sob a luz. No centro daquele monte de gelo irregular estava Ceres Endorma, fria e severa. Ela parecia se aproximar cada vez mais a cada batida do coração, como se a própria nevasca estivesse carregando para frente, e um sorriso gelado tocou seus lábios. Então, de uma vez, Jin Hunkandel mostrou os dentes e riu. Não era uma risada forçada nem um blefe. Era o sorriso empolgado de alguém cujo sangue finalmente tinha começado a ferver. Ao ver isso, Ceres Endorma ficou visivelmente surpresa e confusa. Ele está rindo? Pensou ela.
Eu já usei Soulstorm. Nem mesmo um prodígio da espada de 5 estrelas com 15 anos deveria conseguir suportar uma técnica secreta do Palácio Secreto com tanta facilidade. Ver ele sorrindo no meio daquilo não fazia sentido nenhum. Então por que eu estou me sentindo tão inquieta? A pergunta se enfiou na mente dela na mesma hora. A reação de Jin Hunkandel a abalou mais profundamente do que ela queria admitir, e essa irritação rapidamente se transformou numa sensação fraca, mas muito real, de pressão psicológica. E naquele exato momento, a ponta de uma espada avançou de repente direto para o espaço entre os olhos dela. Por quê? O pensamento passou por sua mente em puro choque, porque por um instante ela simplesmente não conseguiu entender como ele tinha rompido aquilo. O instinto gritou antes que a razão pudesse acompanhar. Ela girou o corpo e se jogou para o lado, desviando por um fio de cabelo do golpe mortal. O ataque passou tão perto que parecia que a própria morte tinha roçado sua pele. Nessa altura, suor frio já escorria pelo rosto dela enquanto encarava a lâmina de Jin Hunkandel, que começava a rachar sob a pressão. Mesmo assim, a pressão que vinha dele não diminuiu nem um pouco. Droga! Dessa vez, o horror também se espalhou pelo rosto de Jin Hunkandel. Então um grito agudo cortou a arena, afiado bastante para fazer todo mundo por perto travar. Ceres Endorma. Logo depois disso, uma enorme onda de choque explodiu do choque entre os dois e varreu violentamente toda a área ao redor, sacudindo tudo em seu caminho. Depois de soltar aquela técnica que fez a terra tremer, Jin Hunkandel cerrou os dentes e imediatamente culpou a si mesmo. No instante em que o ataque terminou, o arrependimento o atingiu com mais força do que o recuo em seus braços. Droga! Eu não devia ter usado a Storm of Blades do clã. Como um prodígio como Ceres Endorma vai conseguir suportar algo tão destrutivo? O pensamento o atingiu com força repentina, e sua expressão se fechou. Se ela não tivesse desviado, teria morrido ou ficado aleijada. Pensando nisso, Jin Hunkandel procurou às pressas entre os destroços e chamou, Ceres Endorma. O chão da arena estava destruído, cheio de crateras e rachaduras por toda parte. Então ele a encontrou. Ela estava ajoelhada no chão, usando a espada para se apoiar, com o corpo tremendo levemente no meio da destruição. O rosto de Ceres Endorma estava congelado em choque, não por causa de Jin Hunkandel, mas por causa dela mesma. Eu escolhi minha própria vida, percebeu ela. Eu tive medo de morrer, então desviei. Naquele momento, ela parecia incapaz de aceitar a verdade do que tinha acabado de acontecer dentro do próprio coração. Jin Hunkandel também tinha sofrido vários ferimentos, mas mesmo assim caminhou até ela e estendeu a mão, preocupado apesar de tudo. Você está bem? Eu quase te matei. Me desculpa. A voz dele já tinha perdido todo o deboche. O que restava era uma preocupação simples e sincera. A expressão no rosto dele naquele momento era difícil de descrever. Ele tinha avisado Ceres Endorma, mas ainda assim ela não tentou escapar da tempestade de espadas até o último instante. Mas não importava o quanto ela valorizasse orgulho e honra, no fim das contas ela ainda era apenas uma garota de 15 anos. Ela era jovem demais para esmagar completamente o próprio instinto de sobrevivência. A vontade de viver surgiu antes de qualquer outra coisa, e quando o momento final chegou, seu corpo respondeu honestamente a essa verdade. Jin Hunkandel colocou a mão no ombro de Ceres Endorma e tentou tranquilizá-la com uma voz mais suave. Se eu estivesse no seu lugar, eu também teria me movido. Ele falou com cuidado, como se tentasse não machucá-la ainda mais. Pela minha própria vida, eu sei que teria feito exatamente a mesma coisa. Então, por favor, não se torte mais por causa disso. Mesmo enquanto dizia isso, ele se perguntava, confuso, se palavras assim realmente poderiam confortá-la de alguma forma. Um momento depois, Ceres Endorma de repente tirou um pequeno frasco das roupas. Jin Hunkandel reconheceu imediatamente. Era a mesma pomada para ferimentos de antes, aquela que já tinha se tornado estranhamente familiar entre os dois. Ela abriu o frasco e, com uma voz bem mais baixa do que antes, disse, seu rosto está machucado. Já não havia arrogância no tom dela agora, só uma seriedade calma. Ceres Endorma passou o remédio com cuidado no rosto de Jin Hunkandel,
com mãos gentis. Vou usar isso para te pagar por ter salvado a minha vida, ela disse. Jin Hunkandel, ainda tentando acalmar o coração abalado dela, respondeu suavemente. Como a única sucessora do Palácio Secreto, você não está tratando a própria vida de forma leve demais. Depois de terminar com a pomada, Ceres Endorma se levantou devagar e tirou a poeira de si. Então ela explicou com uma voz baixa e firme, porque essa é uma vida pela qual eu implorei. De agora em diante, eu vou voltar a valorizar a minha vida. Então não se preocupe com nada disso. Mais importante que isso, vamos simplesmente tratar hoje como o primeiro dia em que realmente nos conhecemos. Com essas palavras calmas, mas decididas, ela se virou sem olhar de novo e foi embora com passos firmes e sem hesitação. Até amanhã. Jin Hunkandel também se levantou do lugar e fechou os lábios em silêncio enquanto observava a figura dela se afastando e desaparecendo ao longe, com o olhar preso às costas dela por um instante a mais do que ele esperava. O dia seguinte chegou mais rápido do que o esperado. Quando a manhã deu lugar ao encontro no salão, o lugar já estava cheio de convidados aqui e ali, embora estivesse claro que havia menos gente do que no dia anterior. Jin Hunkandel estava sozinho com uma taça de vinho na mão, bebendo calmamente enquanto organizava os pensamentos. A partir de hoje, todos vão poder assistir às lutas abertamente. Então é provavelmente agora que o verdadeiro movimento começa, e quando o clima da festa começa a mudar. Tem menos espectadores agora, e isso pode até acabar jogando a meu favor. Se tudo correr bem, talvez eu consiga esbarrar em alguns membros do clã Zipri sem muito problema. Ouvi dizer que os convidados do clã Zipri têm todos entre 15 e 20 anos. Perfeito. Se eles estiverem na minha faixa de idade, então eu devo conseguir medir a habilidade mágica deles contra mim e entender melhor em que nível eu estou. Eu queria perguntar algumas coisas relacionadas a Colin, mas fazer isso agora só chamaria atenção desnecessária. Ainda assim, quando eu me tornar um porta-bandeira reserva, finalmente vou ter mais liberdade. E quando isso acontecer, vou poder investigar Colin direito com Murakan. Com a ajuda de Murakan, encontrar a Mona Fontaine também não vai ser difícil. Desta vez, aqueles desgraçados do clã Zipli não vão conseguir mandar casualmente um grupo enorme de magos e empurrar tudo do jeito que fizeram antes. Desta vez, eu vou impedir aquela tragédia horrível antes mesmo que ela tenha chance de acontecer. Enquanto avançava com esse pensamento pesando na mente, Jin de repente notou um gato preto parado ali perto, observando algo em silêncio. Jin Hunkandel congelou na hora. Então, quase ao mesmo tempo, alguém ali perto soltou, surpreso, por que tem um gato no baile do clã Hunkandel? Ceres Endorma rapidamente pegou o gato preto nos braços, fazendo carinho nele enquanto perguntava com curiosidade sincera, onde está o seu dono? O gato, claramente gostando da atenção e do calor, soltou um miado satisfeito em resposta. Nesse momento, Ceres Endorma notou a plaquinha pendurada no pescoço dele e inclinou a cabeça enquanto lia em voz alta. Deixe eu ver, seu nome é... Butterfly. Butterfly Hunkandel. Foi o jovem mestre que te deu esse nome? Atrás dela, Jin Hunkandel encarou com os olhos brilhando como faróis no escuro e respondeu com uma voz baixa e sombria, foi. Ah, então é esse gato. Eu sabia que, se seguisse esse gato por aí, mais cedo ou mais tarde acabaria encontrando você. A voz veio de trás deles, alegre e sem a menor vergonha, a ponto de fazer os dois se virarem ao mesmo tempo. Veradin Zipli veio correndo na direção deles todo empolgado, com os braços abertos quase como um macaco agitado demais. Finalmente nos encontramos, Jin Hunkandel. Você não faz ideia de quanto tempo eu passei te procurando. Jin, porém, apenas olhou friamente para ele e perguntou, quem é você? Veradin Zipli pareceu genuinamente magoado com aquela resposta. Eu não acredito que você diria isso logo depois da gente se encontrar de novo. Como você pôde se esquecer de mim? Eu penso em você todos os dias. Ceres Endorma, ainda segurando o gato, observava aquela troca bizarra com os olhos arregalados e confusos. Mesmo assim, Veradin Zipli continuou. Tudo bem, então eu vou te dar uma dica. Tenta adivinhar a primeira letra do meu nome. Ceres só conseguiu virar o rosto com um suspiro cansado.
Que esquisito. Vamos, Butterfly. Até o gato parecia estar com uma expressão de quem não sabia o que fazer. Então, pelo menos você lembra daquele cliente? Veradin Zipli ainda soava esperançoso, agarrado à possibilidade de que Jim pudesse reconhecê-lo. Jim Hunkandel, porém, destruiu essa esperança imediatamente com uma única resposta seca. Não. Essa única palavra drenou toda a energia de Veradin Zipli, mas ele ainda se forçou a dar outra pista. Droga, então tenta de novo. O lugar onde nos encontramos pela primeira vez foi o portal de teletransporte do Reino de Mito. Jim Hunkandel continuou recusando sem a menor mudança na expressão. Não lembro. A essa altura, Veradin Zipli só conseguia ficar ali parado com cara de ofendido e sem saber o que fazer, soltando um HMPH cheio de insatisfação. Então ele segurou Jim Hunkandel pelos dois ombros e o balançou de leve. Sério. Ei, Jim. Sua memória é muito pior do que eu pensei. Escuta bem, porque desta vez você tem que lembrar. Meu nome é V. Antes que ele pudesse terminar, Jim falou por ele. Veradin Zipli. Então Jim afastou as mãos de Veradin Zipli e disse num tom frio e cortante, eu me esforcei bastante para fingir que não te conhecia. Devia estar óbvio que eu me lembrava e simplesmente não queria lidar com você. Por que você não consegue entender isso e parar de me incomodar? Mesmo depois de ouvir isso, Veradin Zipli continuou absurdamente animado. Ah, então você lembrava mesmo? Jim Hunkandel só conseguiu encarar ele e duvidar silenciosamente do futuro. Esse idiota realmente vai virar um mago de 9 estrelas antes dos 30 e ser nomeado próximo líder do clã Zipli? Ainda completamente incapaz de perceber o clima, Veradin Zipli continuou tagarelando. Enfim, eu te procurei por toda a parte ontem. Hoje mesmo eu já estou te procurando há 2 horas, e ainda assim não consegui encontrar nem sinal de você. Jim respondeu com uma voz seca, o salão pode até ser grande, mas ainda é só um salão. Como exatamente você passa 2 horas andando por aqui? Mas Veradin Zipli apenas soltou um longo suspiro e reclamou como se o injustiçado fosse ele. Se eu pudesse usar magia, teria te encontrado muito mais cedo. Mas isso aqui é território Hunkandel, então usar magia é proibido, certo? Ao ouvir isso, Jim Hunkandel não conseguiu evitar se perguntar por um instante se Veradin Zipli estava mentindo ou se ele simplesmente era absurdamente ruim com direção. Mas quanto mais ele olhava para ele, mais ficava claro que era a segunda opção. Então, sem aviso, Veradin colocou a mão na cabeça de Jim e continuou falando. Enfim, eu estou muito feliz de te ver de novo, Jim. Já faz 5 anos, não faz? Eu não acredito que você já é 5 estrelas. Eu sabia que você era talentoso. Ele sorriu com orgulho e estufou o peito. Claro, eu também não fiquei perdendo tempo como mago. Eu já sou 6 estrelas agora. Sim, cheguei ao nível de 6 estrelas. Depois de ouvir aquela declaração cheia de confiança, Jim Hunkandel apenas soltou um HMPH vago e sem compromisso, sem nem se dar ao trabalho de mostrar alguma reação de verdade. Veradin Zipli deu um sorriso convencido. Isso me coloca um nível inteiro acima da sua esgrima. Mas por dentro, Jim Hunkandel estava debochando. Inacreditável. O suposto maior prodígio do clã Zipli, e Veradin Zipli só está no nível de 6 estrelas aos 18 anos? Se eu estivesse no lugar dele, já teria passado do nível de 7 estrelas. Será que existe algum motivo para ele mentir sobre o próprio nível, ou isso é realmente tudo que ele consegue fazer? De repente, Veradin Zipli soltou uma risada estranha. Haha! Essa expressão no seu rosto já faz todo o esforço que tive para te encontrar valer a pena. Eu estou mesmo ansioso pelo dia em que vou poder competir com você, então trate de treinar bastante e me alcançar. Vendo ele dizer isso tão seriamente, Jim Hunkandel só conseguiu suar frio de leve. Não, acho que ele realmente não está escondendo o nível dele. Seja como for, se Veradin Zipli realmente só chegou ao nível de 6 estrelas aos 18 anos, então por que o atual líder do clã Zipli, Celiac Zipli, confia tanto nele? Jim Hunkandel estreitou os olhos.
Já que cedo ou tarde vou acabar enfrentando os monstros do clã Zipli, essa ainda é uma boa chance de observar um deles de perto e me preparar para o que vem pela frente. Depois de um breve momento de reflexão, Jin falou na mesma hora. Veradin Zipli, eu já te disse isso antes, mas por favor aprende a ficar de boca fechada. Veradin apenas sorriu ainda mais e respondeu, você fala igualzinho ao meu pai. Então Jin fez a pergunta que estava na mente dele o tempo todo. No fim das contas, por que o clã Zipli veio a este baile sem nem ter sido convidado? Veradin Zipli respondeu na hora, sem hesitar. Foi por minha causa. Eu fiquei enchendo o saco do Uncle André, dizendo que eu precisava te encontrar de qualquer jeito. Jin Hunkandel só conseguiu sentir um cansaço profundo e sem saída. Mesmo sendo vice-líder do clã, André Zipli realmente entrou direto em território inimigo só porque uma criança fez birra. Veradin Zipli continuou falando com a mesma animação inquieta. A gente estava só passando pela região de Ufest quando ouviu a notícia sobre o baile. No momento em que ouvi isso, soube que tinha que ser destino. Jin respondeu num tom direto, só isso. Sim, respondeu Veradin, sem nenhum pingo de vergonha. Jin Hunkandel fez um gesto com a mão como se estivesse dispensando um servo incômodo. Certo. Agradeça por isso ser um baile. Agora fica quieto e some daqui. Veradin Zipli pareceu visivelmente magoado e decepcionado. Você não está sendo frio demais? Eu sei que seu pai também tem pegado leve com meu tio. Aliás, já que você mencionou isso, que tal o seguinte? Me promete que um dia você também vai aparecer sem avisar no baile do clã Zipli. Ele jogou casualmente um braço sobre o ombro de Jin como se fossem velhos amigos. Jin ignorou o gesto e respondeu de forma seca, é mesmo? E se eu causar problemas quando fizer isso? Veradin Zipli deu um sorriso absurdamente confiante, como se já tivesse preparado uma resposta há muito tempo. Eu sempre cumpro a minha palavra. Mesmo que você faça uma bagunça, eu não vou te matar. E mesmo que uma luta comece, eu não vou entrar nela. Ele disse isso com uma confiança tão tranquila que quase parecia sincero. Depois de ouvir aquilo, Jin Hunkandel ficou sem palavras. Que idiota! Foi então que Veradin Zipli de repente parou, confuso e desnorteado com a mudança repentina de atenção de Jin. O quê? O que foi? Jin respondeu na hora, porque já faz um tempo que alguém desagradável está me encarando. Então Jin Hunkandel se virou para essa pessoa e falou com uma voz fria e direta. Com licença, você tem alguma coisa que gostaria de me dizer? Bubari Gaston estava sentado num canto, segurando um caderno rosa com uma expressão obviamente suspeita no rosto. Jovem mestre Jin. Então, hesitando de um jeito estranho, ele perguntou, quando Lady Luna Hunkandel vai voltar? A pergunta pegou Jin Hunkandel completamente de surpresa. Bubari Gaston ergueu às pressas o caderno, que trazia um símbolo dos dois juntos, e explicou com o rosto corado. Quer dizer, Lady Luna Hunkandel, ela vai voltar, não vai? Eu quero entregar isso a ela. É uma coletânea de poemas que eu passei a noite inteira escrevendo. Meu amor está transbordando em cada linha. Quando ela ler isso, tenho certeza de que Lady Luna Hunkandel finalmente vai entender como eu me sinto. Veradin Zipli ficou de lado, observando em silêncio a troca entre os dois enquanto servia casualmente uma taça de vinho para si mesmo. Então ele ergueu a taça e tomou um gole devagar, como se estivesse se acomodando para aproveitar o espetáculo. Enquanto isso, Bubari Gaston continuava falando através de Jin Hunkandel como se o futuro já estivesse decidido. Minha aparência não conta a história toda. Talvez, daqui a pouco, você acabe se tornando meu cunhado. Diante daquela declaração perturbadoramente obsessiva de Bubari Gaston, Veradin Zipli cuspiu na mesma hora o vinho que tinha acabado de engolir, incapaz de segurar por sequer um segundo. Nesse momento, Jin Hunkandel abriu um sorriso torto bem devagar, com as veias da testa já saltando. Bubari Gaston viu a expressão no rosto de Jin Hunkandel e na mesma hora empalideceu de medo. Jovem mestre, ele gaguejou. Jin pegou o caderno das mãos dele,
com um rosnado baixo, disse: meu querido convidado, eu consigo ver muito bem o que é isso. No momento em que a obra da vida dele foi rasgada bem diante dos próprios olhos, Bulbar e Gaston foi tomado por puro horror e um amargo arrependimento. Ele só conseguiu encarar as páginas rasgadas sem acreditar, como se o coração dele tivesse sido despedaçado junto com elas. Mas Jin Hunkandel não parou por aí. Você está pedindo para apanhar, disse ele de forma cortante. Pisando na pilha de pedaços de papel com o calcanhar, ele encarou Bulbar e Gaston e exigiu: além de ficar jogando o nome da minha irmã por aí do jeito que quer, você ainda ousa me chamar de cunhado. Então, aos seus olhos, o clã Hunkandel deve parecer fácil de zombar, é isso. A essa altura, Jin exalava uma intenção assassina gelada que fazia o ar ficar mais pesado. Levem esse cara para a arena, ordenou Jin sem hesitar. O cavaleiro ao lado dele se curvou imediatamente e respondeu: sim, jovem mestre. Mas Bulbar e Gaston entrou em pânico e começou a falar sem parar enquanto era agarrado. Ser cunhado, não, jovem mestre. Por que o senhor está fazendo isso comigo do nada? Jovem mestre, por favor, pare com isso. Eu só estava expressando meu amor, ele gritou em desespero. Qualquer homem tem o direito de confessar seus sentimentos para quem quiser, não tem? Jovem mestre Jin, como o senhor pode me tratar assim? Bulbar e Gaston protestou, entre confusão e indignação. Eu ainda não sou um convidado aqui? Por que está tratando um convidado de um jeito tão violento e humilhante? E tudo o que eu fiz foi elogiar como sua irmã é bonita. Mesmo sendo arrastado à força, Bulbar e Gaston se recusava a ficar calado, e sua voz ficava cada vez mais alta e descontrolada a cada passo. Jin Hunkandel foi andando na frente com o rosto frio e indecifrável, sem diminuir o passo nem uma vez. Quando chegaram à arena, Bulbar e Gaston foi jogado no chão e ficou ali parado, atordoado, ainda sem conseguir entender o que estava acontecendo. Por quê? Bulbar e Gaston soltou, confuso. Jin, por outro lado, tirou o hobby com toda a seriedade e declarou em voz alta e firme: vamos resolver isso num duelo. Depois de ser arrastado até a arena por Jin Hunkandel, Bulbar e Gaston se sentiu humilhado e profundamente injustiçado. Por dentro, ele já estava amaldiçoando Jin com todo o rancor que conseguia reunir. Droga! Por que ele enlouqueceu desse jeito de repente? Pensou Bulbar e Gaston com amargura. Eu só elogiei a beleza da irmã dele, e ele ousa levar as coisas tão longe por uma besteira dessas? Então, lembrando do que tinha acontecido 5 anos antes, Bulbar e Gaston começou a especular em silêncio. Será que ele sabe de alguma forma que eu era bruxa metamórfica quando nos encontramos naquela época? Não, isso devia ser impossível. Mas então por que ele está fazendo isso comigo? Jin Hunkandel firmou os pés no chão da arena e falou com o peso de um julgamento final na voz. Isso acaba aqui, declarou, deixando claro que não havia mais espaço para discussão. Com as duas mãos, ele arrancou a camisa em um único movimento brusco e encarou Bulbar e Gaston com um olhar frio e desafiador. Toda a postura dele deixava óbvio que ele estava exigindo uma luta direta, 1 contra 1. No momento em que Bichel e Briano viu Bulbar e Gaston sendo escoltado pelos soldados, ele ficou tão surpreso que se levantou num pulo. A cena era absurda o bastante para deixar até ele visivelmente abalado. Ele congelou por um momento e perguntou baixinho o que estava acontecendo. Sentada ao lado dele, Margiela e Briano bateu palmas, encantada, e riu com os olhos brilhando de animação. Ah, irmão, o que foi? Parece que Bulbar e o jovem mestre Jin vão duelar. Com uma expressão furiosa no rosto, Bichel e Briano empurrou a cadeira de rodas de Margiela e Briano em direção à arena. Aquele idiota. Vamos nos aproximar e assistir, Margiela. Ela sentiu na mesma hora, cheia de entusiasmo, claramente empolgada com o caos repentino. Tudo bem, irmão. Enquanto isso, parecia que um enorme ponto de interrogação tinha aparecido sobre a cabeça de Ceres Endorma. Ela não conseguia esconder a confusão estampada no rosto. Mas o que diabos está acontecendo? Ceres Endorma estava completamente confusa. Eu estava tentando me aproximar dele para desafiá-lo enquanto a festa ainda estava rolando, então por que ele de repente subiu ali para lutar com alguém assim primeiro? Nesse mesmo momento,
Bulbar e Gaston caiu sobre um joelho, com o rosto contorcido, olhando para Jin. Veradin Zipli apareceu de repente por perto e se apresentou todo animado. Estou tão feliz por ter implorado para o meu tio me deixar vir. Nunca imaginei que teria a chance de conhecer a herdeira do Ice Palace. É uma honra conhecer você. Eu sou antes que ele pudesse terminar, Ceres Endorma o cortou sem hesitar. Some daqui. Veradin ficou em silêncio na hora. No palco, o anunciante levantou a voz e apresentou com empolgação aquilo que de repente tinha virado o grande evento principal do banquete. A nova estrela em ascensão do clã Hunkandel, o jovem mestre Jin, agora vai participar de uma luta 1 contra 1. Sem querer perder a chance de deixar tudo ainda mais empolgante, o anunciante continuou. E quem exatamente é o adversário do jovem mestre Jin? Acho que nunca vi esse homem antes. Será que ele pode ser algum mestre escondido? Bulbar e Gaston cerrou os dentes e lentamente ficou de pé sob os holofotes de incontáveis olhares. Observando de lado, Veradin Zipli pareceu estranhamente entretido e comentou, ouvi dizer que ele está com a família Ebriano. Ele pode parecer desse jeito, mas talvez seja um adversário mais duro do que parece. O punho de Jin Hunkandel voou na direção de Bulbar e Gaston como um foguete, rápido e direto. Ainda assim, Bulbar se manteve firme e gritou, jovem mestre Jin da família Hunkandel, pelo menos me permita me apresentar direito antes de lutarmos. Ou o senhor não vai me conceder nem esse mínimo de consideração? Bulbar e Gaston só tinha conseguido começar a gritar eu sou antes que o punho de Jin acertasse em cheio sua boca sem a menor hesitação. Ao mesmo tempo, Jin ordenou friamente, cala a boca. Eu não preciso saber o seu nome, respondeu Jin Hunkandel com uma voz gelada. Para ele, Bulbar e Gaston nem valia a cortesia de uma apresentação. Cerrando os dentes de raiva e humilhação, Bulbar e Gaston lançou o punho contra Jin Hunkandel com toda a força que conseguiu juntar, desesperado para revidar e recuperar um pouco da dignidade. Jin deslizou para o lado com tranquilidade e desviou do golpe como se não fosse nada. Enquanto se movia, avaliou o adversário em silêncio. Ele está no nível de 6 estrelas. Depois de observar por pouco tempo, Ceres Endorma soltou, surpresa, então o jovem mestre Jin escolheu de propósito alguém mais forte do que parecia à primeira vista. Esse cara gordo pode parecer ridículo, mas está surpreendentemente focado. Veradin Zipli, soando divertido, acrescentou, se Jin cometer um erro aqui, isso pode ficar bem constrangedor. No instante seguinte, Jin Hunkandel foi atingido e lançado brevemente no ar pelo contra-ataque do adversário. A multidão reagiu na hora, surpresa com a reviravolta repentina. Bulbar e Gaston caiu na gargalhada e zombou dele abertamente. Você acha que pode me machucar com essa arte marcial de arranhão de gato? O rosto dele se encheu de confiança, como se a vitória já estivesse em suas mãos. Eu vou te fazer rolar no chão, chorando e implorando por misericórdia. Enquanto isso, Jin Hunkandel recuperou o equilíbrio quase instantaneamente e avançou de novo sem a menor hesitação. A expressão dele endureceu, e todo o controle que vinha mostrando desapareceu num instante. Ele agarrou Bulbar e Gaston pelo rosto e o empurrou para trás com uma força brutal. Depois disso, lançou uma sequência implacável de ataques, golpeando sem parar, tão rápido que Bulbar nem teve tempo de respirar, muito menos de se defender direito. Bulbar e Gaston soltou um grito tão alto e estridente que parecia rasgar a arena inteira. O som foi doloroso bastante para até alguns espectadores fazerem careta. Veradin Zipli riu como alguém que acabou de ganhar na loteria e comentou, todo satisfeito, acabou. Ele viu de induzir Bulbar e Gaston ao erro e então finalizá-lo com um golpe veloz como um relâmpago. Como esperado de você, Jin. Muito bem. A atenção deles foi puxada de repente para um lado quando alguém gritou em voz alta, Irmão Bichel. A mesma voz continuou, cheia de indignação, eu realmente não entendo o que o jovem mestre Jin está fazendo agora. Margiela Ebriano falou num tom severo e reprovador. A luta já não estava decidida? Por que ele ainda está batendo tão brutalmente no oponente mesmo depois de o homem ter se rendido? Ela continuou, claramente incomodada. Já era estranho o bastante que o jovem mestre tenha escolhido alguém que parecia mais fraco,
mas você realmente vai ficar só sentado assistindo sem fazer nada? Afinal, ele é quem está me ajudando. Bichel e Briano respondeu em voz baixa. Margiela, ele não é mais fraco que o jovem mestre Jin. Então ele abaixou a cabeça e soltou um longo suspiro. Irmão, sua irmãzinha está muito decepcionada com você, ela disse. Então Margiela e Briano revelou seu verdadeiro desejo sem hesitar. Eu quero que você dê uma lição nele, disse ela, com os olhos brilhando de interesse e travessura. Do jeito que você quiser. Bichel e Briano pareceu surpreso e pediu confirmação. Você está me pedindo para lutar contra o jovem mestre Jin? Ao redor deles, as pessoas presentes começaram a torcer com empolgação. Que jovem senhorita apaixonada! Por que você não escuta sua irmã? Bichel e Briano, com 3 partes de impotência e 7 de indulgência no rosto, apertou a ponte do nariz e por fim cedeu ao pedido da irmã. Desde o começo, sua resistência nunca teve firmeza de verdade. Jin Hunkandel se assustou com o chamado repentino e virou a cabeça na direção da voz. Sua expressão ficou séria na mesma hora, sentindo que algo novo estava prestes a começar. Jovem mestre Jin. Com as 2 mãos calmamente juntas à frente do corpo, Bichel e Briano avançou e falou com um tom controlado. Por que não solta ele e luta comigo no lugar? Jin Hunkandel caiu em pensamentos na mesma hora. Um espadachim Briano, e uma luta contra um cavaleiro de 7 estrelas, ganhando ou perdendo, sou eu quem mais tem a ganhar com isso. Além disso, ver de perto a esgrima da família Briano seria uma chance valiosa de aprender. Afinal, até meu pai reconheceu que o líder da família Briano não era um espadachim comum. Então outra coisa chamou sua atenção de forma inesperada. Era difícil dizer se o que ele percebeu era uma pessoa, uma expressão ou só um fragmento da paisagem, mas foi o bastante para fazê-lo parar por instinto. Logo depois, a imagem de Margiela Briano sentada direitinho em sua cadeira de rodas com um sorrisinho diabólico passou por sua mente. Margiela Briano realmente é uma garota engraçada, pensou Jin Hunkandel. Ela realmente está disposta a jogar o próprio irmão numa situação incômoda só para se divertir vendo algo mais interessante acontecer. Jin Hunkandel olhou para Bichel e Briano e disse, você realmente ama muito sua irmãzinha, irmão Bichel. Bichel respondeu sem o menor constrangimento, de forma completamente natural e tranquila. Isso não é óbvio, jovem mestre Jin. Jin respondeu com uma voz baixa e firme, eu também tenho uma irmã mais velha, então entendo como você se sente, irmão Bichel. Eu me importo com minha irmã do mesmo jeito. Então o tom dele ficou mais frio quando acrescentou, é exatamente por isso que espero que você vigie a boca do seu companheiro daqui para frente. Bichel estreitou os olhos e o corrigiu com calma. Parece que você entendeu uma coisa errada. O homem que você acabou de quase espancar até a morte não era nosso servo. Ele era nosso companheiro. Jin Hunkandel congelou no momento em que ouviu Bichel e Briano continuar falando. Aquelas palavras fizeram ele parar contra a própria vontade, e por um breve segundo sua expressão endureceu com uma suspeita silenciosa. Bubari Gaston está aqui para ajudar minha irmã a se mover com mais conforto, explicou Bichel e Briano num tom calmo e respeitoso. Eu admito que o comportamento dele talvez não combinasse com o clima do banquete da família Hunkandel. Jin continuou imóvel, pego de surpresa e levemente confuso com a rapidez com que a situação tinha mudado. Bichel e Briano realmente havia se rebaixado e pedido clemência. De qualquer forma, eu posso garantir que ele não teve nenhuma má intenção de verdade, então espero que você seja generoso bastante para deixar isso passar. Ao ouvir isso, Jin Hunkandel pareceu perceber alguma coisa. Bubari Gaston, esse era o nome que ele tinha acabado de ouvir momentos atrás. Ele questionou isso em silêncio na própria mente. Será que esse é mesmo Bubari Gaston, o mago metamórfico? Bichel e Briano e Bubari Gaston, que tipo de relação esses dois realmente têm? Enquanto Jin puxava a memória, seus pensamentos ficaram mais pesados. Na vida passada, a família Briano não tinha nada a ver com Gaston quando Bubari foi capturado. Então, será que Bichel e Briano já sabia que Bubari Gaston era um mago metamórfico? Jin Hunkandel apertou com mais força o cabo da espada. Isso está ficando problemático, pensou ele com seriedade. Eu encontrei Bubari Gaston,
mas agora variáveis demais apareceram de uma vez. Não posso desperdiçar meu foco com um cavaleiro de 7 estrelas agora. Bichel e Briano ergueu lentamente a espada com uma confiança controlada. Pois bem, dê o seu melhor, jovem mestre Jin, disse ele, com a voz firme e educada, embora a pressão por trás daquilo estivesse longe de ser leve. Por dentro, Jin disse a si mesmo para se acalmar e focar primeiro no duelo. Todo o resto podia esperar. Por fora, porém, ele manteve o tom respeitoso e equilibrado. Espero aprender muito com você, disse ele a Bichel e Briano sem deixar transparecer seus pensamentos. Com um sibilar afiado cortando o ar, Bichel avançou sobre Jin Hunkandel. A lâmina dele se moveu com tanta ferocidade e tanta limpeza que parecia que o espaço entre os dois tinha sido dividido ao meio só pela força. Jin foi empurrado para trás quase imediatamente pelo impacto do ataque de Bichel. Cerrando os dentes, exclamou por dentro, só por isso já dá para perceber, a força dele não é só a de um cavaleiro comum de 7 estrelas. O golpe de Bichel acertou com tanta força que a espada de Jin Hunkandel soltou um brilho claro e vibrante. Jin avaliou a troca em silêncio, num instante. A esgrima dele é ainda mais refinada que a do Unclizid. Envolto em uma aura de combate ardente, Bichel e Briano avançou de novo. A luz piscando ao longo do fio do aço afiado fazia o ar ondular, e cada linha da trajetória de sua espada parecia precisa, feroz e quase esmagadora. A atmosfera pesada ao redor da arena parecia prestes a se despedaçar a qualquer momento. Cada golpe, cada passo e cada respiração carregavam uma intensidade sufocante que tornava a tensão quase insuportável. Jin Hunkandel se firmou contra um golpe impiedoso após o outro, e o fluxo da batalha parecia pender cada vez mais contra ele. Eu não consigo prever, pensou. Ao redor da arena, os espectadores começaram a cochichar entre si. O jovem mestre Jin está sendo empurrado para trás rápido demais. Mesmo assim, ele de alguma forma está aguentando essa pressão constante. A esgrima da família Briano é famosa por ser complicada e incomum. É isso mesmo, murmuraram outros em concordância. A esgrima da família Briano vai sufocando o adversário sem dar espaço nem para respirar. E no segundo em que ele baixa a guarda, a luta já acabou. Depois de ouvir esses comentários, Veradin Zipli curvou os lábios em claro deboche. Eles realmente não sabem de nada, pensou ele, achando graça. O pessoal do clã Hunkandel tem um jeito assustador de lidar com situações como essa, especialmente quando são encurralados. Se a esgrima da família Briano era como uma cobra astuta, então a esgrima de Hunkandel era mais como um rinoceronte em disparada, enorme, brutal, direta e impossível de parar depois que decidia atacar. Mesmo que o chifre quebrasse, ele ainda não iria parar. Continuaria avançando e esmagando o inimigo até o fim, não importando quanto sangue precisasse derramar. Justo quando Veradin Zipli pensava isso, o clima na arena mudou de leve, como se alguma coisa invisível tivesse começado a mudar por baixo do choque das espadas. Jin Hunkandel travou o olhar em Bichel e Briano, então reuniu toda a sua força e golpeou com um corte feroz e sem concessões. Não havia o menor traço de hesitação naquele ataque. Depois de observar as ações calmas e medidas de Bichel, Jin sussurrou por dentro, está óbvio que Bichel está pegando leve comigo. Curvado levemente para frente, com uma mão pressionando o peito enquanto o coração batia descontrolado, Jin se forçou a permanecer firme. Mesmo assim, eu ainda estou conseguindo criar uma troca equilibrada com um espadachim de 7 estrelas, apesar de ser só 5 estrelas. Uma tontura tomou conta dele enquanto encarava Bichel de frente. Estou perto do meu limite agora, pensou Jin, mas eu senti. Eu definitivamente senti a forma da técnica de espada dele, mesmo que só por um breve instante. Isso parece com aquela vez, relembrou ele, enquanto uma névoa vaga se agitava no fundo do subconsciente. Jin Hunkandel fechou os olhos devagar, e uma aura poderosa começou a subir de sua espada e se reunir ao redor dele. Ao ver isso, Bichel o elogiou com sinceridade. Essa é uma bela técnica de espada, jovem mestre Jin. Então Bichel disparou em direção a Jin como um foguete, o corpo avançando com velocidade explosiva e com todo o peso da sua intenção por trás do próximo golpe. Os olhos de Jin Hunkandel continuavam firmemente fechados, mas sua espada brilhava intensamente em suas mãos.
A luz saindo dela fazia parecer que toda a concentração dele tinha sido comprimida naquele único momento final. Quando sua lâmina colidiu de frente com a espada de Bichel, o choque foi tão violento e tão preciso que a arma de Jin começou a rachar sob a pressão com um som agudo e perturbador. Um momento depois, a espada se despedaçou em incontáveis fragmentos, como se tivesse explodido em centenas de lascas. Mesmo assim, Jin Hunkandel permaneceu completamente imóvel, sem recuar nem um único passo. Ele não mostrou reação nenhuma. Mesmo com Bichel segurando a espada bem no seu pescoço, a expressão de Jin mal mudou, como se ele ainda estivesse preso àquela troca final. Por um breve instante, o espaço inteiro pareceu congelar. A arena, os espectadores e até os fragmentos de aço quebrado no ar pareciam presos dentro de um único momento silencioso, sem fôlego. Então Jin Hunkandel caiu para trás de repente, como se toda a força restante tivesse deixado seu corpo de uma vez e ele não tivesse mais nada para resistir. O vencedor é, gritou o apresentador em voz alta. Bichel Ibriano ergueu lentamente a mão, sem parecer triunfante, mas sim mergulhado em pensamentos sombrios, como se o resultado tivesse deixado mais perguntas do que satisfação. Ele tocou de leve o ferimento raso no pescoço. O rosto de Bichel tinha escurecido como o céu antes de uma tempestade, e seus olhos ficaram afiados e frios, cheios de pensamentos e inquietação. O apresentador levantou a voz de novo e declarou em alto e bom som o vencedor da luta, garantindo que todo mundo na arena ouvisse o anúncio final. Sir Bichel Ibriano. Olhando para Jin Hunkandel caído imóvel no chão, os olhos de Bichel se encheram de dúvida, não de orgulho. No fim das contas, que diabos foi aquilo? Ele se perguntou em silêncio. Alguém ali perto deu uma ordem com urgência. Rápido, levem o jovem mestre Jin para dentro. Um soldado respondeu na hora, sim, senhor, e correu para frente sem perder um segundo. Uma profunda sensação de confusão se agitou no coração de Bichel Ibriano. Quando a espada quebrou, eu senti algo afiado no meu pescoço, pensou ele, revivendo aquele instante final repetidas vezes na mente. Quanto mais ele pensava, mais inquieto ficava. Impossível, naquele momento final, ele revelou sua Heart Sword? A ideia parecia absurda, e ainda assim ele não conseguia descartá-la. Se o jovem mestre Jin tivesse reagido só 1/10 de segundo mais rápido, e se eu tivesse reagido só 1/10 de segundo mais devagar? Bichel observou em silêncio enquanto Jin Hunkandel era carregado por 2 soldados. Por dentro, ele falou com o garoto inconsciente. Jin Hunkandel, você realmente é alguém assustador. Jin Hunkandel se mexeu levemente, assustado com a pressão opaca que pesava sobre ele. Seu corpo ainda parecia pesado, e sua consciência voltou só em fragmentos no começo. Um pequeno gemido escapou de sua garganta quando percebeu que algo quente e pesado estava bem em cima do seu rosto. A sensação foi irritante o bastante para acordá-lo de vez. Irritado, Jin levantou a mão e murmurou uma ordem áspera. Sai de cima. A voz dele ainda estava grossa de sono e exaustão, mas a irritação nela era inconfundível. Ele imediatamente agarrou Murakan pelo pescoço, o tirou de cima de si e gritou, eu falei para sair, sério. Murakan respondeu com um rosnado ofendido e soltou um rugido alto em protesto. Depois de se sentar e olhar ao redor, Jin Hunkandel perguntou, surpreso, meu quarto. A confusão passou pelo rosto dele. Eu apaguei depois de lutar contra Bichel, pensou, tentando juntar as peças do que tinha acontecido. Vendo que ele estava acordado, Júlia o cumprimentou calorosamente. O senhor acordou, jovem mestre. Jin colocou Murakan no chão e perguntou na mesma hora, quanto tempo eu dormi? Sorrindo de leve, ela respondeu, 2 dias. Jin ficou imóvel em choque. Hoje? Ele fechou os olhos e soltou um suspiro baixo. Então o banquete já acabou, pensou Jin, decepcionado. Eu nem consegui me despedir do convidado que fez questão de vir me encontrar. Júlia tentou confortá-lo rapidamente. Por favor, não pense assim, jovem mestre. Com um sorriso animado, ela continuou, nos últimos 2 dias, todo mundo só fala da sua luta contra Sir Bichel. O senhor lutou de forma brilhante, e dizem que foi tudo porque revelou sua Heart Sword bem no fim.
Os convidados que viram aquilo estavam todos falando da mesma coisa, super empolgados. Julia continuou. Sir Bichel poderia ter sido perfurado. Um espadachim de 5 estrelas que já tocou o nível da Heart Sword. A próxima geração vai ser extraordinária. Então ela acrescentou com admiração aberta, fazer algo assim no fim de uma luta contra um espadachim do nível de 8 estrelas já é incrível. Pensando na irmã, Jin Hunkandel refletiu em silêncio. Aquela Heart Sword ainda está incompleta, mas eu consegui o que queria. Aqueles dias duros e exaustivos de treino com Sister Luna Hunkandel não foram em vão no fim das contas. No começo, eu não conseguia entender aquele método de treino de jeito nenhum, admitiu ele por dentro. Eu nunca imaginei que ele acabaria sendo tão útil para mim, principalmente num momento como esse. Ele voltou em silêncio aos dias em que treinou sob Luna Hunkandel, lembrando tanto da dureza daquela época quanto da clareza estranha na forma como ela o guiava. As lições tinham sido brutais, mas agora, olhando para trás, cada palavra que ela lhe deu parecia mais afiada e mais importante do que nunca. Não abra os olhos. Ele ainda conseguia ouvir a voz de Luna Hunkandel com tanta clareza como se ela estivesse ao lado dele agora. Por enquanto, esse poder só vai despertar quando você for empurrado para uma situação realmente crítica. Eu não posso me dar ao luxo de ficar impaciente, disse Jin Hunkandel a si mesmo. Só o fato de conseguir enfrentar um espadachim de 8 estrelas já é incrível, mesmo que o que eu fiz tenha sido bruto, incompleto e ainda muito longe de estar refinado. Jin olhou para cima e sorriu de leve para si mesmo. Além disso, eu ganhei muito mais com esse banquete do que só uma luta. A viagem tinha deixado para ele mais respostas, mais dúvidas e muito mais oportunidades do que ele esperava. Eu confirmei a posição de Veradin Zipli dentro do clã Zipli. Além disso, consegui construir algo que quase parece uma ligação. Ou talvez até o começo de uma amizade com a herdeira do Ice Palace. Para Jin, só isso já era um ganho nada pequeno. E além disso, eu descobri que Bubarigasto e Bichel e Briano se conhecem. Só esse detalhe já era preocupante o bastante para abrir uma linha totalmente nova de suspeitas na mente dele. Jin passou a mão no queixo e mergulhou em pensamentos mais profundos, organizando as possibilidades com cuidado. Existem variáveis demais por trás daquele caso do metamórfico. Não preciso me perder nisso agora. Primeiro, eu devo reunir informações preliminares e agir com cautela. Então, ao notar a flor colocada ao lado da cama, ele piscou, surpreso. Uma flor? Perguntou Jin, claramente pego de surpresa. Julia explicou na hora. A herdeira do Ice Palace deixou isso aqui quando veio te visitar. Então ela perguntou baixinho, com um pouco de curiosidade na voz, você acha que ela gosta de você? Jin balançou a cabeça e respondeu de imediato, não. Isso é uma lenda do Ice Palace. O significado dessas flores é batalha sem fim. Um leve sorriso surgiu no canto da boca dele sem que percebesse. Então ela quer continuar lutando comigo. Murakan, largado ali perto, falou num tom de quem não sabia mais o que dizer. De qualquer forma, não é a primeira vez que você recebe flores de uma garota. Isso é uma conquista e tanto, disse Murakan de forma dramática. Então ele se virou para Julia e perguntou, você não acha isso também, Little Straverri? Julia ignorou completamente a pergunta e mudou de assunto sem hesitar. Enfim, jovem mestre, o líder do clã ordenou que o senhor o visse assim que acordasse. Jin piscou surpreso e perguntou de novo, o quê? Enquanto isso, Murakan parecia prestes a chorar porque Julia tinha ignorado o precioso comentário dele sobre Little Straverri. Julia simplesmente continuou como se nada disso tivesse acontecido. Acho que finalmente chegou a hora de o senhor provar o seu valor, disse ela. Os olhos de Jin brilharam na hora ao ouvir aquilo. Certo, respondeu ele. Parece que vou ficar longe de casa por mais um tempo. Então ele perguntou, onde está o pai? Não muito depois, Jin caminhava em silêncio por um corredor escuro, com os passos suaves contra o chão frio. No fim daquele longo caminho, seu pai já estava esperando por ele. Shiron Hunkandel virou a cabeça devagar e olhou para ele com um olhar severo e impossível de ler. Você chegou, disse ele,
com uma voz baixa e pesada o bastante para fazer todo o corredor parecer ainda mais frio. Jin ficou em silêncio onde estava e ouviu enquanto Chiron continuava. Faz muito tempo desde que um dos meus filhos veio me ver vestindo roupas tão confortáveis. Havia um peso estranho nesse comentário, como se ele carregasse ao mesmo tempo observação e julgamento. Chiron perguntou, parece que você já sabia que ficaria fora por muito tempo. Jin respondeu sem hesitar, sim. Eu pretendo partir em breve. A resposta veio limpa e direta, sem medo nem vacilo. Depois de ver o leve traço de satisfação no rosto de Chiron, Jin pensou consigo mesmo, ele parece interessado. Eu não sei porquê, mas desde a minha regressão, o pai ficou muito mais fácil de ler. Então Chiron perguntou, você sabe onde estamos? Jin respondeu na hora, a tumba, o lugar dentro do Sword Garden onde só aqueles que fizeram grandes contribuições ao clã têm permissão para entrar. E também é o lugar onde os heróis do clã descansam, acrescentou Jin. A voz dele permaneceu firme, embora pudesse sentir a atmosfera pesada do lugar pressionando sua pele em silêncio. Muito bem, disse Chiron Hunkandel com aprovação clara. Em outras palavras, é aqui que os heróis do clã dormem. O tom dele era calmo, mas havia reverência nele, daquelas que só pertencem a um lugar encharcado de história. Essa tumba existe há milhares de anos, continuou Chiron em voz baixa. Você sabe alguma coisa sobre o primeiro líder do clã? Jin respondeu, Temar Hunkandel. Ele não está enterrado aqui. Eu também sei que o túmulo dele não fica dentro do Sword Garden. Então Chiron disse, o poder sombrio que você possui, o mesmo tipo de poder que Temar Hunkandel tinha, é exatamente o motivo pelo qual não podemos venerar abertamente o primeiro líder do clã. As palavras foram diretas, e a história por trás delas parecia muito mais pesada do que uma simples doutrina de clã. Depois da morte dele, assinamos um tratado humilhante com o clã Zipli. Juramos nunca mais usar magia e também concordamos que não honraríamos os ancestrais que dependeram dela. Cada palavra parecia reabrir uma ferida antiga. Como resultado, os deuses do clã Zipli se reuniram e lançaram uma maldição sobre a linhagem Hunkandel. Por causa disso, todo Hunkandel nascido depois do primeiro líder do clã se tornou incapaz de usar magia. A voz de Chiron permaneceu estável, mas o amargor por trás dela era impossível de ignorar. Ele continuou, quando você derrotou os Tona Twins com sua aura, eu não perguntei por que você possuía aquele poder. Ele falou como se estivesse revisitando uma decisão antiga que tinha deixado de lado de propósito. Você se lembra disso? Perguntou Chiron. Jin respondeu, sim. Eu até menti e disse que usaria isso para o bem do clã. Chiron respondeu, felizmente, você ainda era uma criança naquela época. Se a mesma coisa acontecesse agora, eu não deixaria passar tão facilmente. Jin ficou ali, genuinamente chocado com o peso daquela resposta. Chiron continuou, você ouviu a voz de Solderia? Jin respondeu, sim. Ele me chamou de contractor. Ao mesmo tempo, pensou por dentro, mesmo que nesta vida eu nunca tenha realmente ouvido a voz dele. Talvez isso não seja justo com seus irmãos mais velhos, disse Chiron por fim. Então ele ergueu uma sobrancelha e perguntou diretamente, certo? Você consegue usar esse poder para superar seus irmãos e assumir este clã? Jin respondeu sem baixar o olhar. Eu vou partir e viajar pelo mundo. Se, depois disso, eu não encontrar nada mais valioso do que Hunkandel, então eu voltarei e assumirei o clã. Não foi uma bravata. Foi simplesmente a conclusão que ele tinha escolhido.